A defesa do condenado Jair Bolsonaro pediu autorização à justiça para que uma médica particular visite o ex-presidente após um agravamento em seu quadro de soluços persistentes. Os advogados afirmam que Bolsonaro precisa de avaliação médica imediata. Ai, minha barriguinha. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, até coloco a musiquinha triste. Ai, tadinho do ex-presidente condenado, inelegível, Jair Bolsonaro. Você tá mutada. Você tá mutada, Dai. Dai? A gente não tá te ouvindo. Indo, Sophie. Ah, agora sim, agora foi. Ah, pronto. Ele dizendo, tá, não tô montado não, mas é isso. Sofia, eu não tenho pena nenhuma. O Bolsonaro merece a menor nota do mundo, que sabe, ele merece uma nota que é a dó. Ele não tem empatia com outros seres humanos, uma pessoa que imitou gente sem oxigênio durante uma pandemia não merece o meu respeito. Eu vou ser muito sincera com vocês. Não sei se foi o camarão. Será que foi um camarãozinho, gente? Eu não sei se foi o camarão, mas com toda certeza é nítido que o Bolsonaro não está bem, mas a gente não pode também deixar com que isso sirva para ele fugir de uma condenação. E o Alexandre de Moraes está fazendo algo que é fabuloso, que é manter o Bolsonaro preso. Inclusive, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre essa piora de soluços do Bolsonaro. Gente, deve ser incômodo, concordo plenamente, deve ser incômodo você ficar soluçando, mas isso aí não é um problema nosso, não é um problema do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro tem uma equipe médica imensa que pode cuidar dele, até porque ele segue em prisão domiciliar. Vamos assistir a matéria, Sofia, por favor, a do UOL, com a informação? A Carlinha saiu, mas ela trouxe também uma outra reportagem, acabou de publicar, falando sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro aumentou a equipe médica e deve fazer novos exames em breve. Essa é a informação que a Carla Araújo traz na sua coluna. O presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pediu para que o ministro Alexandre de Moraes amplie a equipe médica autorizada a atendê-lo. O time que cuida da saúde de Bolsonaro é liderado pelo médico Cláudio Birolini. A coluna, ele afirmou que o pedido se justifica pela necessidade de um atendimento multidisciplinar. No momento, em função das circunstâncias e condições de saúde, o presidente necessita de atendimento multidisciplinar e orientações diversas. Segundo o médico, possivelmente em algumas semanas, Bolsonaro deve solicitar autorização de realização de novos exames para controle do seu estado de saúde. No pedido feito a Moraes, os advogados do ex-presidente pedem que seja autorizado o ingresso de uma médica para o atendimento a ele. E na última internação, em setembro, foram encontradas lesões de células cancerígenas no braço e no tórax de Bolsonaro. E aí eles estão falando que essa situação da saúde do Bolsonaro está se agravando, Josias. Claramente está se esboçando, Fabiola, um pedido de prisão domiciliar para o Bolsonaro. Ai. Pronto. Era até um pouquinho antes desse final, dessa fala do Josias, Sofia, mas eu adorei que você manteve, porque é isso. O Bolsonaro, ele quer a prisão domiciliar. Isso já era algo muito nítido. Quando o Bolsonaro foi fazer uma cirurgia, que inclusive a equipe médica que o acompanha não aconselhou a cirurgia, mas ele trocou, a Michele trocou de médico, ele fez uma nova cirurgia no abdômen. Recentemente foi dito, olha, o Bolsonaro ele pode estar aí tentando intensificar os seus problemas de saúde para pedir uma prisão domiciliar. E é isso que vem sendo desenhado desde a facada do Adélio, né? A suposta facada, aquele momento lá. E eu sou do time ainda que fala de suposta facada, não porque eu não tenha visto a facada, mas porque toda a situação ao redor da facada é uma situação muito nebulosa. E o Bolsonaro, inclusive, ele só vem falar de câncer. Ele tem uma equipe com oncologistas em várias cirurgias
e ele só vem falar de câncer agora, que ele está condenado, que ele está preso, né? Então, assim, tem muita coisa que o Bolsonaro, logicamente, não deixa explícito. E aí, Sofia, só para a gente finalizar, vou te pedir para trazer um outro vídeo, que é do Metrópolis, porque o Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro, tentou afrouxar um pouquinho as suas condições, inclusive que ele saísse do regime de prisão domiciliar, e não, a gente está falando de Papuda, era porque ele conseguiu um regime aí que ele não ficasse, né, encarcerado, que ele tivesse novamente acesso a seu celular, e isso foi negado foi negada pelo Alexandre de Moraes. Então, é mais uma decisão super acertada do judiciário. Por gentileza, Sophie. Bora lá. Porque tem uma notícia importante. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acabou revogando o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui está a matéria para vocês, a foto do ministro Alexandre de Moraes. E ele alega que a prisão de Bolsonaro é necessária para evitar fuga, como a de réus do 8 de janeiro. Vamos contextualizar essa prisão domiciliar? O ex-presidente Jair Bolsonaro hoje está preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes naquele processo que investiga o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, porque estaria nos Estados Unidos, então confabulando, acabando tendo contato com as autoridades norte-americanas para sancionar as autoridades brasileiras. Então, o ministro Alexandre de Moraes acabou prendendo de forma domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta deste processo. O que acontece é que a Procuradoria-Geral da República acabou tirando, na verdade, nem colocando Jair Bolsonaro enquanto investigado nesse processo, o que caberia à defesa do ex-presidente pedir, então, revogar essa prisão domiciliar. Jair Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no STF, mas por outro motivo, sim, por conta da suposta trama do golpe, mas ainda não foi finalizado, então não teve o trâmite julgado finalizado dessa ação específica. Não se sabe se Jair Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliar, se ele vai ficar numa prisão, numa penitenciária militar, ou se ele vai ficar na Papuda aqui em Brasília, isso ainda não foi definido. Mas Moraes acabou rejeitando esse pedido para que Bolsonaro possa sair de casa enquanto tem esse trânsito em julgado, alegando que Jair Bolsonaro pode acabar fugindo como os réus do 8 de janeiro. Então, tá aí, decisão proferida pelo ministro hoje. É isso, Sofia. É mais uma... Daí deu uma travadinha. Mas Opa, voltou. Tá, voltou. Opa, voltei. A gente está falando que o Bolsonaro ele não está preso por conta ainda da sua condenação pelo golpe de Estado, como foi dito, mas só que a sua prisão é necessária diante de uma tentativa reiterada e sucessiva ali de descumprimentos, além da tentativa de fuga do Brasil. Por que a gente fala de tentativa de fuga? Porque existia, inclusive, um documento solicitando asilo político na Argentina, que ainda não tinha, né, uma data específica, mas já tinha um pedido. Então, pelo histórico de Airbnb, né, Airbnb, de fugir para a embaixada, de se esconder dessa carta, o Bolsonaro ele está numa medida cautelar e é muito importante que isso continue acontecendo, Sofia. Então, para mim, foi muito acertada a decisão do Alexandre de Moraes. É isso, Sofia. O Bolsonaro segue tentando dizer que ele está mal, que a barriguinha está doendo, que ele ficou 10 segundos sem respirar. Inclusive, eu gostei de alguns comentários que foram ditos aqui no chat, que toma cloroquina que passa. Interessante, né? E eu gostei muito do comentário do Nicolas também. Celular medicinal, essa é nova. Pois é, ele quer acesso ao celular dele, viu? Gente, o Bolsonaro, que pare de provocar, e ele só torna as coisas piores pra ele. É isso que esse cara não entende. Só vai... quanto mais ele fica insistindo nessas coisas, se ele parasse quieto, ele sequer estaria em prisão domiciliar. Vamos lembrar que ele acabou na prisão domiciliar porque ele foi se meter em uma live lá, numa chamada ao vivo com o Nicolas. Sabe? Então, esse cara, ele não para.
E o mais engraçado é que ele realmente acredita que ele vai conseguir escapar, ele não vai. Bolsonaro, a gente não vai falar em um outro corte mais à frente aqui com o Pedro. A previsão da defesa dele é que ele vá pro regime fechado em novembro. Sabe, Bolsonaro, as coisas não vão melhorar pra você. Lide com isso. Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.